Hoje é a nossa primeira reunião pública de domingo no ano de 2014, dia 5 de janeiro. Nós vamos dar início fazendo a leitura de uma mensagem do livro Pão Nosso. Em seguida faremos a prece e passamos a palavra para o nosso companheiro Igor Mateus, que vai fazer o comentário do Evangelho, trazendo para nós observações acerca do Cristo Consolador. Então, a mensagem de número 171 é intitulada de Lei do Uso. Está fundamentada num versículo de João, no capítulo 6, é o versículo 12, em que está anotado o seguinte: e quando estavam saciados, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E o comentário do Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, é o seguinte: observada a lei do uso, a miséria fugirá do caminho humano. Contra o desperdício e a avareza, é imperioso o trabalho de cada um, porque, identificado o equilíbrio, o serviço da justiça econômica estará completo, desde que a boa vontade habite com todos. A passagem evangélica que descreve o trabalho de alimento à multidão assinala significativas palavras do Senhor quanto às sobras de pão, transmitindo ensinamento de profunda importância aos discípulos. Geralmente, o aprendiz sincero nos primeiros deslumbramentos da fé reveladora deseja desfazer-se nas atividades de benemerência sem base na harmonia real. Aí temos, indiscutivelmente, louvável impulso, mas ainda mesmo na distribuição dos bens materiais, é indispensável evitar o descontrole e o excesso. O pai não suprime o inverno, porque alguns dos seus filhos se queixam do frio, mas equilibra a situação, dando-lhes coberturas. A caridade reclama entusiasmo, entretanto, exige também discernimento generoso, que não incline o coração à secura. Na grande assembleia de necessitados do monte, por certo, não faltariam preguiçosos e perdulários, prontos a inutilizar a parte restante de pão sem necessidade justa. Jesus, porém, antes que os levianos se manifestassem, recomendou claramente: recolhi os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É que em todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensível na lei, desprezando o abuso, que é veneno mortal nas fontes da vida. Quantas vezes nós não lidamos com essa situação? E parece que quanto mais ricos os povos, mais as sobras vão ao lixo. Como eu tenho viajado com muita regularidade aos Estados Unidos, lá eu posso observar como isso é violentamente grosseiro. As pessoas, porque já têm embutido oficialmente no preço final o custo de absolutamente tudo, não importa o que sobrar vai para o lixo. Uma das primeiras vezes que lá estive, eu fui numa lanchonete que um amigo meu era o gerente, e ali a gente estava comendo um sanduíche, mas vieram no meu prato, no caso, vieram 4 refis de ketchup. Mas eu não quis usar nenhum deles. Eram 4 de ketchup e 4 de maionese. Quando eu terminei de comer o sanduíche, peguei os refis e coloquei no balcão para alguém chegar e pegar e reaproveitar para outro cliente. Ah, mas eu tomei um susto quando veio um funcionário de lá, catou aquilo tudo e jogou na lata do lixo. E eu perguntei então para o meu amigo que era gerente, disse: mas isso não foi mexido, não foi nada, por que isso vai para o lixo desse jeito? Ele disse: porque isso já foi pago. Quando você compra um sanduíche, no preço do sanduíche já está incluído. Eu digo: mas mesmo tendo sido pago, você não acha que é um exagero jogar fora algo que não foi nem tocado? Ele disse: aí tem 2 problemas. Primeiro, já está pago. Se já está pago, não tem para que você guardar. E segundo, há sempre o risco de alguém, por maldade, pegando o seu cartuchinho,
do seu refil, contaminá-lo de propósito, e você não vai ver. Como você não tem como conferir isso, simplesmente a gente joga fora. Logo depois, quando eu voltei ao Brasil, nessa viagem, eu estava assistindo uma reportagem no Globo Repórter da Vida, e estava sendo apresentado, estatisticamente, que toda a fome do mundo seria coberta e acabada apenas com o lixo alimentar dos Estados Unidos. Aquilo realmente nos deixa muito espantados. Por quê? Porque não há como a gente reverter isso. Emmanuel, nessa consideração que ele fez, ele de certa forma ele traz o assunto quando diz que mesmo na hora do monte em que Jesus multiplicou o pão e os peixes, certamente ali havia preguiçosos e havia pessoas com segundas intenções. Então disso a gente não vai se livrar. Mas na realidade, será que a gente ser tão gastador, ter tanto menosprezo pelas necessidades dos outros, será que essa é a melhor maneira, a maneira mais correta que a gente tem de viver? Será que a gente não poderia redimensionar para que as situações nas famílias funcionassem de uma maneira mais equilibrada? É tão interessante aqui no Brasil, quando a gente vai num restaurante, a gente vê dois tipos de comportamentos muito claros nos restaurantes, em que os cardápios são o que chamamos de menu. Então você escolhe o prato. Então normalmente aqueles pratos têm sobras. E é impressionante como a gente não dá o menor valor para a sobra. Nesse mesmo Estados Unidos, em que algumas coisas vão para o lixo, se você vai a qualquer restaurante comer qualquer coisa, no final, quando o garçom ou a garçonete vem lhe trazer a conta, ela pergunta: quer embalagem para a viagem? Mas não é porque ela queira vender, porque lá qualquer embalagem para a viagem é de graça. E aí fica aparentando um contrassenso. Se por um lado se joga fora algo bom, por que por outro lado se dá a vasilha para você levar o resto? Não é que a vasilha não custe nada, é porque o resto, para ser trabalhado e colocado no lixo e incinerado, porque ele tem que ser danificado, é mais caro do que incentivar você a levar o resto para sua casa. Então a gente termina vendo que o nosso ciclo ele está sendo sempre alimentado pelo interesse maior e pontual, e não pelo interesse da maioria, que seria o generalizado. Quando Jesus multiplica os pães e diz: junte o que sobrou para dar bom uso, isso no mínimo nos arremete a vermos o uso que temos feito das coisas da matéria de uma maneira mais harmoniosa. Semana passada eu estava fazendo uma caminhada numa pracinha lá perto de casa e me espantei que no meio da calçada havia quase que um rio de bordas de pizzas. No mínimo teria ali bordas de umas 20 pizzas. E tudo espalhado no meio da rua. Eu digo: mas que coisa, por que tanto estrago desse jeito? Se você não quer comer a borda, por que você não colocou numa vasilha, não deu para um animal, não deu para uma pessoa pobre, não deu para alguém de alguma forma, mas não, tudo literalmente jogado na rua. Nem para o caixão de lixo a gente coloca. Mas por quê? Porque eu já tinha pago? Mas será que só pelo fato de eu ter pago, eu tenho o direito de sair fazendo o que eu quiser com o que está comprado? Não seria mais lógico a gente aproveitar e dar bom uso? Tem uma história que há muito tempo eu contei aqui, que eu vi num filme de guerra. Eu ainda era bem jovem quando assisti esse filme. E um soldado estava caminhando no meio da lama de tudo, e todo mundo tinha que andar de coturno, e ele, com o coturno muito apertado, um coturno novo, começou a fazer calo. Ele tentou aliviar e não teve jeito, então ele tirou o coturno e jogou fora, e continuou descalço. Um outro soldado que vinha atrás, quando viu aquele coturno melhor do que o dele, ele pegou aquele, calçou e jogou dele fora. O outro que vinha atrás estava com o coturno pior ainda do que aquele, e houve uma troca, e houve uma quarta troca de coturno. Até que vinha um que vinha com um coturno tão ruim, e o que já tinha sido jogado fora era tão ruim também, que aí ele aproveitou e disse: já que alguém já jogou fora um, também vou jogar o meu, vou continuar descalço. Por um lado, isso mostra que nós podemos ter um espírito de aproveitamento. Por outro lado, mostra que nós podemos ter um espírito de uso ou de utilidade, mesmo aquilo que não nos é útil.
E por fim, nós também podemos entender que poderíamos simplesmente jogar tudo fora, sem nos importarmos uns com os outros. Mas quando a gente analisa direitinho a necessidade do outro, a gente vê que a gente pode fazer melhor uso com tudo que a gente faz uso, seja alimento, seja roupa, seja o que for. Quantas vezes a gente joga no final do ano os cadernos dos filhos porque já não servem mais? E nos esquecemos que tem muitas crianças que não têm sequer o lado inverso de uma folha de papel para riscar ou para treinar uma caligrafia. São usos. Nós ainda devemos observar tudo isso, porque Jesus, que tinha feito a multiplicação dos pães, portanto não tinha pago nada, ele poderia muito bem não ter se incomodado e dizer, deixa, joga fora, já foi consumido o essencial. Ao contrário disso, ele pede que a gente recolha para dar bom uso. E bom uso é tudo que a gente deve fazer das coisas materiais que estão à nossa disposição. Deus, Pai amado, aqui estamos novamente buscando a Tua bênção, a Tua orientação, na certeza de que o Teu Evangelho sempre nos mostra pontuações, caminhos de justiça, de equilíbrio, de amor e trabalho. Dá-nos, Senhor, que tenhamos toda a lucidez precisa para sabermos distinguir os momentos melhores para fazermos o melhor e os momentos mais difíceis para nos superarmos ante as nossas próprias imperfeições. Faze, Senhor, com que a Tua claridade inunde nossa alma. Faze, Senhor, com que o Teu Evangelho seja o nosso livro do coração. Ajuda-nos, Pai, para que sejamos mais justos. E mesmo que usemos o que está à nossa disposição, nunca nos esqueçamos daqueles que precisam até mesmo do que nos sobra. Com a Tua bênção, com a Tua paz, antes de cantar uma música, quero lembrar que em fevereiro o nosso café cultural será no primeiro domingo de fevereiro, será com Vansan. Creio que esta semana, no próximo domingo, nós já estaremos com os cartazes e as senhas à disposição. E as pessoas que tiverem interesse em fazer cursos de magnetismo, que é o que nós fazemos aqui uma vez por ano, vão ser 3 finais de semana, começando no próximo sábado. Próximo sábado, dia 11, e no domingo, dia 12, sendo que aos sábados começa às 8h30 e vai até às 5h30 da tarde, com 2 horas de intervalo para o almoço, e no domingo é de 8h30 ao meio-dia. Então será 11, 12, 18, 19, 25 e 26 de janeiro. É um seminário completo de magnetismo, sendo que ele é continuado. A partir da metade do seminário, provavelmente no segundo domingo, nós já entramos na parte prática, mas não pode participar da parte prática quem não tiver feito a parte teórica. Algumas pessoas perguntam se há algum pré-requisito. Não, o seminário é feito para pessoas desde pessoas que não tenham nenhuma noção e queiram aprender sobre magnetismo ou passes, como é vulgarmente conhecido. Então, começando no próximo sábado, será então 3 sábados e 3 domingos seguidos. As inscrições tanto podem ser feitas pela internet no meu site www.jacomelo.com. Logo na primeira página tem um cartaz e embaixo do cartaz tem um local que você clicando ali abre todas as informações sobre o evento. Ou então na livraria aqui do Leão, que estará aberta na quarta-feira de manhã, também pode ser feita inscrição. Eu quero lembrar somente que esse seminário, muita gente às vezes fica perguntando e procurando ao longo do ano, e esse seminário especificamente eu só faço ele uma única vez no ano e num único local, que é aqui no Leão. Tem muita gente de muitos lugares, não só do Brasil, como fora do Brasil, que gostariam que este seminário acontecesse em outros lugares. Este seminário, com 3 finais de semana, portanto bem mais completo, só acontece uma vez por ano e é aqui no Leão. Começa no próximo sábado.
Por sua vinda à terra, seu amor e seu saber, seus exemplos vivos, evangelho imortal, por ensinar como crescer e a vencer com o bem e o mal. Ó Jesus, meu Senhor, meu amigo sem igual, na grandiosidade, em seu amor por todos nós, enviou o Espiritismo para não ficarmos sós, revivendo suas mensagens e ensinando como tal. Ó Jesus, Senhor, meu amigo sem igual, meu irmão. Quem quiser crescer seguro, siga a senda de amor, vivida e ensinada por Jesus, nosso Senhor. Domar as más tendências, melhorar-se a cada vez, é a lição do amor de Jesus Consolador. Perdão, Jesus, se erro quando quero acertar. Ajude-me a seguir no bem e a do mal me afastar. Muito grande é o compromisso de quem ganha seu fanal. Ó Jesus, meu Senhor, meu amigo sem igual. Por fim, Jesus, amigo, graças dou a Deus também, por ter sua companhia, hoje e sempre aqui e além. Paz na terra para todos, bênçãos, luz no coração. Ó Jesus, meu Senhor, meu amigo sem igual, meu irmão, meu Senhor, meu amigo sem igual. Obrigado. Olhe para mim, preste atenção, vou lhe contar uma história de amor. Ele chegou, falou assim: o céu lhe dou, se você quiser. Basta fazer o que eu fizer, dando de si o que há de melhor, sem distinção, sem ambição, é se doando que você tem a mim. Faça aos outros o que é pra si. Faça tudo com o coração.
Ele falou: eu sou amor, só se vai ao Pai por mim. Jesus, 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 o Mestre, o Senhor. Jesus, 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 a maior história de amor. Jesus ama a todos com igual condição. Viver seu amor é o caminho da sublimação. Jesus, Jesus, amigo, irmão, mestre, Senhor. Jesus, Jesus, profeta, exemplo vivo do amor. Jesus, Jesus, a tua fala de amor. Jesus, Jesus, vivendo bem, te presto louvor. Pense em Deus, ore com fé, peça perdão, mas dê também muito de si e agradeça por tudo, enfim. Que ele acontece é pro seu bem. Vem, orar faz bem pro coração, sutil caminho pra se chegar a nosso Pai e lhe pedir tudo de bom, sem pretensão. De posições, ora sim. Pai meu amigo, conto contigo, com tua paz. Pai de verdade, toda bondade, comigo estás. Quero te agradecer por tanta vida em mim, pelos amigos aqui comigo e os que não estão. Graças te dou, meu Pai, por
sempre contigo. És o contrito com o coração. Pai, meu amigo, tua bênção. Obrigado. Que Deus nos abençoe sempre, que vivamos um final de domingo em paz e harmonia, que aproveitemos mais uma semana para realizar tudo de bom que temos imaginado na direção do bem e do amor. Que os amigos espirituais nos alcancem nos ouvidos, na memória e no coração. E que o Consolador prometido esteja sempre vivo em nossas vidas, em nossas almas. Que assim seja.